Muito obrigada. Então, vamos lá. Eu vou convidar o primeiro trabalho e a gente vai soltar a primeira apresentação. E eu quero chamar as enfermeiras do Hospital Sírio-Libanês, Aline Ramalho e Elaine Mazzocoli. A Aline é enfermeira estomaterapeuta e mestranda em enfermagem na Escola de Enfermagem da USP. Elaine Mazzocoli é enfermeira estomaterapeuta e mestra em gestão da tecnologia e inovação em saúde. Quero dar as boas-vindas, falar um pouquinho da descrição do projeto, que é promover a redução dos indicadores essenciais, que é também falar a respeito da implementação de uma auditoria baseada em uma evidência científica, baseada em um método já consagrado. Então, muito obrigada pela participação de vocês, que vocês possam usufruir também desse momento e obrigada por estarem conosco. Olá, boa noite. Eu sou a Aline Ramalho, sou enfermeira estomaterapeuta e junto com a enfermeira Eliane Mazzocoli vamos apresentar o trabalho intitulado como Prevenção de Lesão por Pressão no Paciente Crítico, um projeto de implementação de evidência. Bom, para contextualizar um pouquinho o nosso projeto, então acho que todos vocês já sabem, mas é interessante a gente reforçar que as lesões por pressão são um problema de saúde pública mundial. A população de pacientes críticos, ela é uma população já internacionalmente conhecida como pacientes com maior risco de desenvolver as lesões decorrentes de pressão, fricção e cisalhamento. E eles possuem alguns riscos inerentes à própria internação dentro da terapia intensiva. Uso de drogas vasoativas, mobilização muitas vezes reduzida, ventilação mecânica, sepse e uma série de outros fatores que pode contribuir com o desenvolvimento de lesões por pressão. Dados de revisões sistemáticas sobre prevalência e incidência de lesão por pressão no paciente crítico mostram uma prevalência que varia de 16,9 a 23,8 e uma incidência de 0,9 a 41,2%, sendo esses dados relacionados a pacientes adultos. Um último estudo publicado ainda esse ano, que foi um estudo de prevalência de lesão por pressão relacionada tanto a dispositivo como a não dispositivos, e foi desenvolvido em vários países do mundo, demonstrou uma prevalência de até 50% ou mais de lesões por pressão nessa população. Então a gente já sabe que é uma população de risco, que as taxas de incidência e prevalência são altas. Trazendo um pouquinho para o nosso cenário, né? Então nós atuamos no Hospital Sírio-Libanês, é um hospital filantrópico de grande porte aqui no estado de São Paulo. Atualmente nós temos cerca de 85 leitos de unidade de terapia intensiva em atividade. Esse número aumentou desde o início da pandemia de Covid-19 e ele vem aumentando devido a essa segunda onda de casos e necessidade de ampliação de leitos para o paciente crítico. A instituição já possui um protocolo de prevenção de lesão por pressão bem estabelecido, como nós chamamos aqui, é um bundle de prevenção, e nele nós temos itens multidimensionais, que vai considerar desde a inspeção da pele, avaliação através da escala de Braden, intervenções direcionadas conforme o achado de fator de risco, né, de risco de desenvolvimento de lesão por pressão pela escala, e aí vai incluir cuidados gerais com a pele, de higiene, limpeza e manutenção da integridade, seleção de superfície de suporte adequada, uso de espuma multicamadas em pacientes com indicação, suporte nutricional e avaliação nutricional para todos os pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Educação clínica, então esse protocolo, por exemplo, ele foi atualizado no último ano e cerca de 90% dos colaboradores, tanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas e médicos da unidade de terapia intensiva receberam treinamento para melhor adequação do protocolo de prevenção. Então, nós já temos um protocolo de prevenção na instituição, mas mesmo com esse protocolo já implementado, a lesão por pressão no paciente crítico ainda é um problema. E aí nós sempre nos questionamos, né, o que nós podemos fazer mais? E esses protocolos, eles vêm sendo discutidos e rediscutidos, redesenhados mês a mês, porque todos os meses
a gente tenta melhorar ou implementar algo que traga melhoria na qualidade de assistência de enfermagem e multiprofissional para o paciente que está sob nossos cuidados. Então, ele não é um protocolo estático, ele vem sendo atualizado constantemente, mas as lesões por pressão ainda são um problema nessa população. Então, a proposta do nosso projeto é promover a redução dos indicadores assistenciais das lesões por pressão por meio da implementação das melhores práticas para o cuidado ao paciente crítico na unidade de terapia intensiva. Como que nós vamos fazer isso, né? A instituição fechou uma parceria com uma instituição australiana, que é o Instituto Joanna Briggs. O Instituto Joanna Briggs tem como meta oferecer subsídios e evidência científica para os profissionais de saúde, a fim de promover a implementação da melhor evidência disponível naquele cenário que você atua. É claro que eles levam em consideração alguns fatores com relação à equipe local, com relação a recursos disponíveis, tanto recursos humanos quanto materiais, mas o JBI, que é o Instituto Joanna Briggs, ele através de revisões sistemáticas, ele relaciona todas as intervenções para a prevenção de lesão por pressão e para outras áreas também, diversas áreas, e com base nessa síntese da evidência, apoia os profissionais para a implementação da evidência naquele cenário. Então, eu estava falando que o hospital fechou essa parceria, e aí nós estamos em um programa de desenvolvimento de implementação de melhores evidências, no qual o Instituto Joanna Briggs, junto com australiano, né, junto com o Instituto Joanna Briggs brasileiro, que é liderado pela professora Villanice, professora doutora Villanice, lá da Escola de Enfermagem da USP, está capacitando alguns mentores para a implementação de evidência na prática clínica. Eu tive o prazer de participar desse curso, estou nessa fase de primeira etapa do curso de finalização, e aí após a finalização dessa etapa, nós iremos partir para a implementação dessas evidências, e é isso que eu estou apresentando aqui como proposta. Então, as ações que nós estamos planejando, seguindo a metodologia recomendada pelo JBI. Identificação de barreiras e facilitadores, a implementação das melhores práticas. Uma estratégia bem interessante do Instituto Joanna Briggs é ouvir as pessoas, identificar o que de fato a ponta considera fundamental para mudar uma prática, porque uma prática alterada de uma área que não é transversal ou de uma área que não seja tão direto ao cuidado do paciente pode ter menor adesão do que quando a gente envolve os profissionais da ponta. Então, uma das estratégias é ouvir, de fato, quem está em contato dia a dia, diretamente com o paciente, e identificar o que pode ser um problema para implementar as evidências e o que pode ser uma facilitação. Um dos problemas que pode ser reconhecidos inclui recursos humanos, materiais, tempo, enfim. E aí, todas essas para cada barreira identificada, nós iremos elaborar um plano de implementação de melhoria frente àquela barreira. Também, seguindo as recomendações do JBI, eles pedem para que nós façamos uma auditoria diagnóstica, uma auditoria de base antes da implementação das evidências, para que a gente veja qual que é a nossa adesão às evidências com a proposta que a gente tem hoje. Então, nós iremos fazer avaliação à beira-leito, avaliação com os profissionais, para entender qual é o conhecimento que eles possuem com relação às estratégias para prevenção de lesão por pressão e qual é a adesão às melhores evidências. Então, a gente já tem a lista das evidências, quais são as principais recomendações, e com base nisso será feita a auditoria de base para ver qual é a porcentagem de adesão a cada item recomendado pela JBI. Eles disponibilizam também algumas ferramentas digitais para a tabulação desses dados, que pode ser extraído gráficos. Então, essa auditoria vai ser toda imputada dentro do sistema do JBI, que vai extrair gráficos falando qual que é a nossa adesão, tanto antes quanto depois da implementação do projeto de evidências. Seguido isso, né, fizemos auditoria de base, já fizemos planejamento com relação a barreiras e facilitadores, nós iremos implementar as evidências. Então, adicionar
ou atualizar o protocolo já existente, ou capacitar os profissionais com base no que a gente identificou de dificuldade. O foco, melhorar o conhecimento da equipe assistencial e, principalmente, promover mudança, porque só o conhecimento não muda comportamento. Então, a gente quer envolvê-los para que, de fato, o comportamento mude e melhore a qualidade da assistência prestada. Além disso, nós temos um time de prevenção de lesão por pressão e nós queremos, através dessas estratégias, não só da implementação de evidência, mas com esse apoio que nós estamos tendo para desenvolver projetos de prevenção, conseguir engajar um pouco mais a equipe multiprofissional que está na ponta, em contato com o paciente, e são os nossos profissionais de referência, que nós chamamos de Skin Champions, profissionais de referência em prevenção de lesões de pele lá nas unidades. Quais desafios que nós iremos encontrar para a implementação, né? Então, analisando o que a gente já tem hoje, alguns desafios já ficam mais claros, né? A gente sabe que um dos desafios é envolver a equipe multiprofissional de maneira ativa na prevenção de lesão por pressão. O paciente crítico ele tem demandas diversas e muitas vezes a instabilidade hemodinâmica é uma barreira na implementação. Então, a gente precisa, inclusive, identificar na literatura e identificar estratégias para que a gente consiga, mesmo frente a uma instabilidade, implementar todas as medidas preventivas que são factíveis e seguras para aquele paciente. Então, isso pode ser uma resistência. Além disso, um outro desafio vai ser sensibilizar sobre a necessidade de implementação, que foi isso que eu acabei de falar, e envolver pacientes e familiares. Esse ainda é um gap que nós temos, que nós queremos melhorar e desenvolver, que é envolver o paciente dentro do planejamento de cuidados. Não só o paciente, mas familiar e cuidadores. Agora, no contexto pandêmico, isso muda um pouco, porque muitas vezes o paciente não tem acompanhante dentro da unidade de terapia intensiva, mas um dos objetivos também é que a gente consiga envolver esses pacientes e esses cuidadores, familiares, dentro do cuidado voltado para a prevenção de lesão por pressão. O planejamento, então, para a implementação dessa proposta, a primeira fase, ela é uma fase que a gente já está pensando em iniciar agora, que é a criação da equipe nuclear, seguindo a recomendação da JBI. Então, a JBI orienta a ter uma equipe, um núcleo da própria unidade. Esse núcleo vai ser composto dos Skin Champions, então ele já existe, a gente só vai reunir as pessoas, apresentar o projeto e as estratégias, discutir as estratégias para que a gente consiga bons resultados e de fato consiga redução na incidência e prevalência de lesão por pressão e fazer auditoria de base, então analisar qual que é a adesão. Nós estamos no momento de finalização da proposta, a gente vai submeter ao comitê de ética, porque esses dados depois poderão ser utilizados como publicação e pesquisa, então nós vamos submeter o projeto no comitê de ética, já está em fase, a ideia é que seja submetido ainda nessa próxima semana. A fase 2 do projeto de implementação vai ser, de fato, o desenho, a implementação das estratégias, a educação dos colaboradores, pacientes e, de fato, colocar o projeto para acontecer, cada estratégia com base nos gaps que nós identificamos na auditoria de base. E aí, na última fase, que é a fase 3, uma auditoria de segmento. O JBI também estipula isso, que além da gente entender qual que é o cenário prévio, precisamos implementar as melhores evidências e depois mensurar o quanto essas evidências, o quanto essa implementação foi de fato efetiva e o quanto a adesão às melhores práticas está acontecendo. Então, a gente vai fazer a auditoria de segmento, não só logo após o término do projeto, mas também auditoria planejada, né, programada, para que a gente consiga avaliar a sustentação das estratégias. E caso necessário, rode outro PDSA, ou a gente planeje outras intervenções, e com certeza será, para melhorarmos continuamente a assistência nessa população. Essa é uma linha do tempo rapidinho, só para mostrar como que a gente planeja fazer. Então, iniciar o projeto agora em janeiro e fevereiro, com criação da equipe nuclear, com ideias de mudança. A implementação deve acontecer entre março e abril. Auditoria de segmento, para ver essa resposta entre abril e maio, e junho, avaliar os resultados já alcançados. Então, como resultado esperado, a gente espera reduzir em 50% o indicador
lesão por pressão, tanto relacionada a dispositivos médicos quanto as não relacionadas, em paciente crítico adulto. Acho que era isso, meu tempo está acabando. Quero agradecer a oportunidade de mostrar a nossa proposta. A ideia é que a gente consiga, através da ciência e da expertise que o Instituto Joanna Briggs Brasil e australiano traz pra gente, implementar boas estratégias, implementar e engajar a equipe multiprofissional na prevenção de lesão por pressão e fazer com que a gente, de fato, leve a ciência para a ponta, que a gente consiga, com base no que nós temos, não só no Brasil, mas na nossa instituição, prestar o melhor cuidado, um cuidado de excelência, promover saúde para os nossos pacientes, promover redução de danos aos nossos pacientes e, de fato, engajar o time, porque a gente entende que o engajamento do time é o maior desafio na prevenção de lesão por pressão. Se todos não comprarem a ideia, se todos não acreditarem que prevenir lesão por pressão é possível, nós não conseguimos mudar os resultados e nós não iremos conseguir mudanças significativas e sustentadas. Então é isso, eu e a Eliane agradecemos a oportunidade de apresentar o nosso projeto, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e esperamos juntos conseguir bons resultados e que no futuro a gente esteja aqui discutindo o que deu certo e o que não deu, para que a gente possa crescer, inclusive com o erro do outro, tá bom? Acho que é isso, muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, Aline e Elaine, estão aqui conosco. Aline e Elaine, obrigada pela apresentação da proposta. Gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho conosco. Podem cumprimentar a banca, se vocês quiserem também. Olá, boa noite, professora Ângela, boa noite, professora Sônia, boa noite, Angélica, professora Silvia. É um prazer estar com vocês hoje. É uma oportunidade de apresentar o que a gente tem planejado e ouvir as sugestões de vocês, as opiniões, enfim, estamos abertos para esclarecimentos também. Boa noite a todos, obrigada pela oportunidade e parabéns pela programação, muito boa a programação, tudo muito bem planejado, muito bem organizado. E estamos muito felizes de estar participando desse programa. Esperamos aí, temos um trabalho bem grande à frente, esperamos aí estar conseguindo corresponder a tudo isso. Muito obrigada, boa noite. Nós é que agradecemos e eu abro agora para a banca, para que a banca possa fazer as suas considerações, os seus comentários ou alguma pergunta para vocês também, viu, Aline e Elaine? E eu começo com a Silvia. Silvia, pode começar com os seus comentários ou alguma pergunta que você tenha, por favor. Muito obrigada, a proposta me pareceu muito interessante, uma proposta super viável, o fato de levar adiante essas auditorias, tanto antes como depois da implementação do projeto, com base nos critérios e ferramentas que oferecem uma sociedade como o Joanna Briggs Institute, dá um suporte adicional a esse projeto que é maravilhoso e garante que o processo tenha uma melhora contínua, né? Uma melhoria contínua e que possamos encontrar onde estamos falhando, o que podemos melhorar. Eu achei super importante, fundamental, o fato de ter em conta a perspectiva do projeto, do ponto dessa adesão do paciente, do entorno de cuidado, essa implicação no momento de planificar o plano de cuidados, porque, como eu comentava, para mim é fundamental mesmo, e é a linha a ser seguida, né? E é a linha atual no manejo das feridas. Obviamente, essa questão da atualização também é importante, ter em conta a família dentro desse plano de cuidados. Eu achei sensacional essa proposta. E é super bem amarradas, parabéns para as duas. Obrigada. Muito obrigada, Silvia, pelos seus comentários. Eu passo agora para a professora doutora Ângela. Boa noite.
parabéns pela proposta, pelo trabalho tão interessante que vocês estão trazendo, né? E como a professora Silvia falou, né, ela busca trazer realmente essas melhores práticas e, por meio de auditorias, então, de fato, buscar esses resultados. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente sabe desses grandes desafios que temos, né, na nossa prática, e o que me vem de questionamento é como é que vocês pensam em desenvolver este engajamento? Acho que essa é a nossa grande dificuldade na nossa prática. Então, eu gostaria de saber como é que vocês pensam, de fato, em desenvolver isso? Por meio de que estratégia? Alguma estratégia pedagógica? Envolve algum tipo de metodologia? Então, como é que vocês pensam isso? Professora Ângela, obrigada pelo comentário. Na verdade, eu trouxe isso para a banca. A gente esperava que vocês, super experientes, trouxessem ideias. Na verdade, é uma brincadeira. O engajamento é um desafio para a gente. Eu acho que para todo mundo que trabalha com lesão por pressão, a ideia inicial é que a gente consiga trabalhar com sensibilização. Então, a gente até discutiu algumas estratégias de sensibilização, inclusive, acho que a ideia é fazer com que as pessoas percebam o quanto cuidado gera diferença para o paciente. É claro que a gente espera, professora Ângela, ter, primeiro, a identificação de quais são as reais barreiras, porque nós fizemos um levantamento de barreiras com base na nossa perspectiva, o que a gente entende como barreira. Mas a gente espera que a ponta traga as barreiras que, de fato, para eles podem ser totalmente diferentes. Então, as estratégias, elas ainda não foram estipuladas como uma regra. A gente pretende não trabalhar só com educação nesse projeto. Então, esse projeto, até para contextualizar, está participando de projetos de implementação de evidência, cerca de 20 profissionais na instituição. Cada grupo trabalhando com uma área. Lesão por pressão somos nós, tem gente trabalhando com infecção relacionada à ventilação mecânica, tem gente trabalhando com melhor evidência para a asepsia do catéter, enfim, uma série de projetos. E aí a gente tem o suporte do Instituto Joana Briggs para planejar as intervenções. Então, acho que a ideia principal é não trabalhar só com educação, vai ter sim mudança de processo, mudança de talvez até produtos que seja necessário incluir ou não. A ideia é a gente tem o apoio da gerência, tanto local quanto institucional, para desenvolvimento desses projetos, que também é um fator importante a ser considerado, para que a gente consiga, de fato, a adesão. Mas essas estratégias de engajamento, a gente pretende fazer várias alternativas. Acho que uma delas é ouvir a ponta, fazer com que eles tenham uma voz ativa, reconhecimento das ações que funcionarem, reconhecimento dos profissionais que se destacarem com relação à prevenção de lesão por pressão, acho que também é um ponto que a gente vai conseguir utilizar. Essa coisa de storyboard, né, de colocar o profissional da saúde como protagonista do cuidado, para que ele consiga interpretar o quão valioso, né, é a intervenção que ele tem proposto e realizado. Acho que são algumas estratégias que a gente já pensou, mas vai depender também do que a gente obter da ponta nessas avaliações. Não sei se tem alguma outra sugestão, nós estamos abertas também. O projeto está nessa fase de finalização dos ajustes para submissão, mas a gente pretende conseguir trabalhar de forma ampla com relação à prevenção de lesão por pressão. Obrigada, Aline. Helena, né? Elaine. Eliane. Ai, estou trocando os nomes. Eliane, obrigada. Realmente é um desafio.
Mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar as melhores práticas para fazer essa sensibilização, já que vocês são membros dessa equipe, então já conhecem melhor, né? Todo o time, com certeza, vão descobrir qual a melhor estratégia. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo para a doutora Sônia. Boa noite, Aline, Eliane. Parabéns pelo projeto. Realmente foi muito bom a leitura dessa proposta e, principalmente, partindo de uma instituição que, sabidamente, a gente vê, quando vocês fizeram o diagnóstico situacional, que vocês já têm medidas preventivas muito bem estabelecidas, né? Então, essa proposta de melhoria realmente mostra uma preocupação para que os indicadores diminuam, que é o objetivo de vocês, né? Então, fiquei numa dúvida. Essa proposta, ela vai englobar os 62 leitos da UTI geral de vocês e mais os 23 da cardiológica, é isso mesmo? Não, professora. O projeto do JBI, eles trazem uma premissa de implementação em pequenos núcleos. Então, a ideia é que a gente implemente na verdade, seria a recomendação deles em uma unidade crítica cardiológica e em uma geral. A gente conseguiu colocar em duas de cada uma. Então, vai ser mais ou menos 20 leitos na unidade de terapia intensiva geral e quase 20 ou 22, se eu não me engano, na unidade de terapia intensiva cardiológica. Mas é por uma própria recomendação do Instituto Joana Briggs, para que a gente consiga. Tem a questão de avaliação da prática, então, auditoria que observa o comportamento da equipe. Então, como um pedido da instituição, a gente vai focar o projeto em 2 unidades da geral e 2 unidades da cardiológica. Na realidade, essa é a minha proposta, né? Tipo, tentem pegar uma unidade com menor número de leito para começar e depois expandir, né? Então, isso já vem dentro das ações que vocês tinham, da proposta da JBI, né? E uma coisa só que eu gostaria de salientar aqui é que, realmente, essa questão de vocês envolverem a equipe multi de maneira ativa, identificando as barreiras, facilitadores e esse trabalho todo, eu acredito que é isso que vocês vão conseguir resultados, né? Então, eu gostei muito da proposta no geral. Eu acredito que vocês eu nem sabia que vocês estavam nessa formação, né, no JBI Brasil, e o que eu desejo para vocês é um sucesso, né, e que daqui, na segunda e terceira fase, a gente veja aí bons resultados e que a gente possa extrapolar, inclusive, para outras instituições. Parabéns. Obrigada. Professora Silvia, eu só queria salientar, peço licença, que o projeto também conta com mais 2 enfermeiras do desenvolvimento, que é a Leidiane e a Luciana Meira. Então, nós teremos esse apoio para a implementação. Por isso, até que nós teremos 4 unidades, porque o projeto ele vai conseguir esses braços de apoio para a implementação. São profissionais que estão fazendo o curso e que vão estar junto conosco na implementação dessas intervenções. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação da proposta. Parabéns por essa interação com a banca. Muito obrigada, banca, também, por nos fazer, a cada momento, aprender um pouco mais, refletir um pouco mais e avançar, sem dúvida alguma, no cuidado por meio dessas ações estratégicas, em conjunto. Então, mais uma vez, obrigada a todos, obrigada à dupla. Nós desejamos que as ações sejam implementadas e que a gente possa colher bons resultados.